Já alguma vez olhaste para um campo de flores e sentiste que havia um padrão invisível a governar tudo? O que parece um crescimento espontâneo é a execução de uma geometria rigorosa. No mundo botânico, a inflorescência define a organização mecânica dos ramos florais e a forma como as flores se distribuem sobre eles. Esta disposição funciona como uma estratégia de marketing evolutivo desenhada para captar a atenção do ecossistema. A arquitetura da planta serve um propósito pragmático: otimizar cada milímetro de superfície para garantir o contacto com os polinizadores. No fundo, cada flor resulta de um conjunto de instruções espaciais que garantem a viabilidade da reprodução. O desenvolvimento começa com uma decisão de posicionamento, onde colocar a flor em relação ao caule principal. A inflorescência axilar surge no ângulo interno entre a folha e o caule, mantendo a estrutura protegida e distribuída. Já as flores terminais ocupam o ponto mais alto do ramo, bloqueando o crescimento vertical para ganhar destaque visual absoluto. Esta escolha de posição determina o nível de exposição da planta, influenciando diretamente a sua visibilidade para insetos e aves. Definido o local, a planta ajusta o volume da sua produção. No modelo Uniflora, como vemos no brinco de princesa, o investimento é total numa única flor situada na extremidade do pedúnculo. A alternativa Pluriflora agrupa múltiplas unidades num único suporte, utilizando uma lógica de cluster semelhante à de um cacho de uvas. A combinação entre o local de inserção e a quantidade de flores define a base logística de qualquer estrutura botânica. Para aumentar a densidade floral sem expandir a área ocupada, as plantas utilizam ramificações fracionadas. As estruturas simples limitam-se a produzir pedicelos diretos, onde cada braço sustenta apenas uma flor. A engenharia torna-se mais complexa nas formas compostas, onde a eficiência reprodutiva é multiplicada. Nestes casos, o eixo primário gera pedicelos, que, por sua vez, ramificam-se em novas subdivisões, criando uma rede densa. Este sistema transforma uma haste isolada numa colónia floral de alta densidade, maximizando o impacto visual no campo. A expansão das flores segue ritmos específicos. Nas inflorescências racimosas, o sistema foca-se no crescimento vertical contínuo. A sequência de abertura ocorre da base para o topo. Enquanto as flores inferiores amadurecem, o centro da planta continua a produzir novos botões. Como o topo nunca para de crescer, a planta cria uma sucessão de níveis que se eleva sem limite pré-definido. Para gerir este crescimento infinito, a planta ajusta o comprimento dos suportes de cada flor. No formato de cacho, o resultado é uma silhueta alongada e cônica. Os pedicelos surgem em diferentes alturas do eixo e terminam em níveis variados, distribuindo as flores ao longo do caule. O corimbo apresenta uma solução geométrica distinta para o mesmo problema de crescimento. Aqui, as hastes também partem de diferentes níveis da base, mas a sua meta final é diferente. Os pedicelos inferiores crescem com mais vigor do que os superiores, garantindo que todas as flores terminem exatamente na mesma altura horizontal. Esta geometria assegura que todas as unidades tenham a mesma exposição solar e visibilidade, evitando que as flores do topo façam sombras da base. Algumas plantas eliminam as hastes de suporte para criar estruturas de máxima densidade. A espiga fixa as flores diretamente no eixo principal. Sem pedicelos, a estrutura torna-se compacta e resistente. O spadice é uma variação carnuda e altamente especializada deste design. Como vemos nesta secção de uma banana de macaco, o eixo central é espesso e envolto por uma bráctea protetora chamada espata. A sofisticação máxima deste desenho sem hastes ocorre no capítulo. No caso da margarida, a percepção visual engana o observador. Não estamos perante uma flor individual. O caule alarga-se numa base chamada toro, que serve de plataforma para centenas de flores minúsculas. Estas unidades estão organizadas segundo padrões matemáticos precisos sobre o toro, criando a ilusão de uma única corola gigante. Esta estratégia de camuflagem permite que uma colónia inteira de flores pequenas atue com a força visual de uma flor de grande porte. Em oposição ao crescimento infinito, as inflorescências cimosas operam com limites rigorosos. Neste sistema, a flor que termina o eixo principal é a primeira a abrir-se, selando o destino daquele ramo. Assim que esta flor de topo amadurece, o crescimento vertical do eixo é interrompido permanentemente. Bloqueada no topo, a planta é forçada a expandir-se para os lados para continuar a produzir novos botões.
Na cima unípara, o crescimento prossegue através de um único ramo lateral que surge abaixo da flor terminal. A cima bípara utiliza uma lógica de simetria. Partem dois ramos opostos do ponto de bloqueio, criando uma estrutura em forma de Y que se repete. Esta organização sacrifica a altura para garantir que cada flor tenha um posicionamento lateral matematicamente equilibrado. As regras da arquitetura botânica podem ser levadas a extremos de especialização. O figo é o exemplo mais radical de uma estrutura invertida, chamada sicone. O suporte das flores dobra-se para dentro, criando uma cavidade quase totalmente fechada. As flores reais estão escondidas, crescendo ao longo das paredes internas desta câmara isolada do mundo exterior. O ciátio apresenta outro nível de complexidade, através do mimetismo. Um conjunto de brácteas forma uma passa que simula a aparência de uma flor individual, protegendo uma organização floral interna muito mais complexa. Estas variações provam que o confinamento e a ilusão visual são táticas de construção tão eficazes como a exposição direta. Desde o simples desabrochar de uma pétala até a complexidade de um figo, cada detalhe é o resultado de uma lógica mecânica rigorosa. Ao observares uma flor, estás a ver a execução de um sistema de montagem biológica exato. A natureza nunca improvisa.